Olá, muito boa tarde para você. Hoje tem Fluminense e Palmeiras ao vivo aqui na Globo depois de fina estampa. E daqui a pouco tem um papo bem legal com o Marcos Paulo, que é a mais valiosa joia tricolor atualmente, né? Também os casos de Covid-19 dos jogadores do Atlético Goianiense que recebe o Flamengo hoje em Goiás. Voltando a falar do Fluminense, time que enfrenta o Palmeiras deve ser o seguinte, ó. Muriel, Igor Julião, Lucas Claro, Nino e Egídio, Dodi, Iago Felipe e Michel Araújo, Nenê, Evanilson e Fred. E olha essa, 4 jogadores do Atlético Goianiense testaram positivo para a Covid-19, mas foram liberados para enfrentar o Flamengo hoje em Goiás. Daqui a pouco a gente vai explicar essa história para você. Agora as notícias do time do Flamengo. Alô, Goiânia, eu tô chegando. A primeira viagem em tempos de pandemia no Brasileirão para Goiânia foi cheia de cuidados e sem aglomeração. O Flamengo segue viajando em voos fretados, como ano passado, mas agora nos hotéis os jogadores vão ficar em quartos individuais, onde vão fazer até algumas refeições isolados. Quanta diferença daqueles tempos em que cada embarque tinha excesso de carinho e a multidão que ficava no Rio empurrava o Flamengo para cima dos times que esperavam o visitante mais temido do Brasileirão. No ano passado, o Flamengo teve 65% de aproveitamento fora de casa. Longe do Rio, nasceram momentos inesquecíveis como a bicicleta do Arrascaeta e os 37 pontos que o time de Jorge Jesus conseguiu fora colocariam o Flamengo na frente dos 4 rebaixados. Por causa da pandemia, ainda não vai ser dessa vez que Domenech Torren vai ver de perto a força da torcida do Flamengo fora do Rio. Mas pelo menos ele ganhou mais uma opção na montagem do time para tentar a primeira vitória pelo novo clube. Diego, que tinha ficado de fora da estreia por causa de virose e gastroenterite, voltou a ser relacionado. Bom, é claro que o Flamengo, sentiu muita falta do torcedor no seu primeiro jogo, Mas ao mesmo tempo, nesse jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense fora de casa, pode tirar proveito também, porque não vai ter nenhum tipo de pressão. Então isso vai ser a seu favor também fora de casa. E a turma de Goiânia mostrou na chegada ao hotel que o Flamengo pode até estar isolado, mas nunca está sozinho. E hoje também tem a estreia do Botafogo no Brasileirão, 7h15 da noite no Sport TV contra o Bragantino. A escalação deve ser a seguinte: Gatito Fernandes, Barrandegui, Marcelo Benevenuto ou Rafael Foster, Canu e Vitor Luiz, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Juan ou Guilherme Santos e o Matheus Babi, ali de centroavante. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico Paulo Autuori. Nós temos que ser leais e fiéis àquilo que nós queremos fazer e que jogo queremos jogar. Entendeu? Não dá porque vai jogar com um time A que vai renunciar a algumas ideias que temos, porque o time, teoricamente, é mais forte, entendeu? Tem que temer a nada, ninguém, a coragem, acima de tudo, e fazer aquilo que a gente tem tentado fazer nos treinos, Os cervos são animais belos, imponentes e majestosos. A marca registrada do cervo macho é a galhada na cabeça. Quando ameaçado, o cervo pode dar cabeçadas para se defender. A relação do homem com o cervo remonta à antiguidade, quando o animal era caçado para alimentar nossos antepassados. Hoje ainda é caça em alguns países, mas também virou símbolo de equipes esportivas como Milwaukee Bucks, os Cervos de Milwaukee. Na NBA, o principal jogador dos Cervos de Milwaukee é o Giannis Antetokounmpo. E ele agiu como um cervo diante do alemão Mo Wagner do Washington Wizards. Acabou expulso. Menos mal que, mesmo assim, os Cervos de Milwaukee derrotaram os Magos de Washington. Depois, o Antetokounmpo disse que gostaria de voltar no tempo para não dar essa cabeçada. Pois é, Giannis, deixa isso aí só para os servos, tá? Que usar a cabeça de outro jeito, né? Já, hein? O que dizem CBF, Flamengo e especialistas sobre a liberação de 4 jogadores do Atlético Goianiense que testaram positivo para a Covid-19 e, acredite, foram liberados para o jogo de hoje.
O Flamengo faz hoje o segundo jogo no Brasileirão, vai ser contra o Atlético Goianiense. E o Atlético conseguiu, acredite, liberação para escalar 4 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. O Atlético conseguiu a reviravolta tarde da noite de ontem. A diretoria entrou com um recurso junto à comissão médica da CBF, composta por médicos de clubes do futebol brasileiro e infectologistas, alegando que os 4 jogadores que testaram positivo para a Covid-19 no exame feito domingo pela manhã tinham sido contaminados bem antes. De acordo com o clube, eles já teriam cumprido o protocolo de quarentena e não teriam mais potencial de transmissão da doença. Mas todos vinham treinando normalmente até ontem, ou seja, tiveram contato com outros jogadores depois do teste. Nós discutimos em grupo, juntamente com a equipe de infectologista de renome, que trouxe toda a segurança de que, respeitado o tempo de isolamento, esse atleta, mesmo apresentando teste de PCR positivo, ele não teria potencial de contaminação. O clube não confirma, mas os 4 jogadores liberados, pelo que a gente apurou aqui, seriam o zagueiro reserva João Vitor, o goleiro Jean, o lateral Dudu e o volante Marlon Freitas. O principal jogador do Atlético, meia Jorginho, testou negativo. Ele voltou a treinar na semana passada, depois de alguns dias afastado. Mas o clube preferiu não informar se foi por suspeita de Covid-19. Olá, boa tarde. O Flamengo está em Goiânia desde ontem e afirmou que vai seguir as orientações da CBF. Em entrevista agora pela manhã ao GE, o presidente da comissão médica da CBF, Jorge Pagura, afirmou que a entidade tomou a decisão de liberar os jogadores com base numa norma do Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos, aceito pela Organização Mundial de Saúde. Segundo Pagura, a norma diz que em casos de teste PCR positivo, o isolamento de 10 dias é suficiente para liberar o paciente. Pagura lembrou que houve um caso semelhante no Oeste, que disputa a Série B e que o jogador infectado foi liberado com base nos mesmos critérios. Questionado se não era mais seguro que os jogadores infectados fizessem novos exames antes de voltarem a atuar, Pagura disse que essa regra caiu, já que em muitos casos, novos exames continuam dando positivo por até 15 semanas, período em que os infectados não são mais considerados transmissores da doença. Mas a falta de informações sobre o protocolo utilizado pelo Atlético Goianiense com os jogadores infectados levou o infectologista Alberto Chebabo a levantar uma questão. A gente não sabe como é que foi a evolução desses jogadores, se eles estão assintomáticos, se foi só um resultado positivo, há quanto tempo esse resultado está positivo, se esses jogadores, nesse período, né, que eles estão positivos, se eles treinaram, né, com outros jogadores, se eles foram colocados em isolamento, né, para diminuir o risco de contaminação desses outros jogadores. Então, todas essas questões elas devem ser respondidas para a gente poder saber se existe segurança ou não para o retorno desses jogadores. Eu estou confuso com isso aí, mas estou muito confuso. Hoje o Botafogo estreia no Brasileirão contra o Bragantino, jogo em São Paulo, e nós conversamos com o ex-goleiro Jefferson, que é um dos maiores da história do clube, exemplo de sucesso no futebol brasileiro, onde há pouco espaço, né, para goleiros negros. Café e futebol. Não nasceram em terras brasileiras, mas por aqui encontraram um solo fértil para se espalharem como riqueza nativa. Um Brasil de grãos e craques pretos. Descendentes de escravos africanos que sofreram nas lavouras, hoje brilham nos gramados. Um negro decidiu inverter esse caminho. Aposentado do futebol, o goleiro Jefferson tomou o rumo dos cafezais como um símbolo dos novos tempos. O ídolo do Botafogo, que fez fama pelo reflexo, hoje apura novos sentidos. Dono de uma cafeteria, ele oferece grãos de qualidade e conhecimento de sobra no interior paulista. Diz aí Barão Jefferson de Rio. Né, vai cair matando em cima. É como se todos os goleiros negros carregassem esse estigma de que uma hora, e provavelmente na hora mais importante, essas pessoas vão falhar. Estigma que o goleiro Barbosa carregou a vida inteira depois da derrota para o Uruguai na Copa de 50. O goleiro negro não tem gordura nenhuma para errar na seleção. Se o primeiro erro que der, vai voltar tudo aquele negócio do Barbosa. Na Copa de 2014, Jefferson era a reserva do Júlio César. Jefferson não jogou,
A cena de Barbosa não se repetiu, mas veio o maior vexame brasileiro em Copas, 7-1 para a Alemanha. Se você estivesse no gol, você poderia pegar esse peso todo para você? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E é uma coisa que eu passei na Copa do Mundo, foi esse peso, foi essa responsabilidade. Não nego que passou na minha cabeça assim também. Um dos elementos fundamentais do racismo é justamente retirar das pessoas negras a confiabilidade, não é a confiança, mas em você a confiança não é depositada. Dar confiança é ser antirracista. Exemplo? O mesmo Felipão que levou o Jefferson para a Copa em 2014 defendeu o goleiro no início da carreira lá no Cruzeiro. Ele peitou todo mundo no Cruzeiro. Falou, não, ele é meu goleiro. Não, mas tem goleiro melhor aqui, melhor que esse, tem meu goleiro aqui nos juniores. Que tava... Falou, não, ele é meu goleiro. E colocar o cara, se o cara tiver potencial, não, independente da cor do cara. A cor do cara. A cara do Brasil. Como café e futebol. Grande Jefferson. Depois do intervalo tem momento Mundo Animal na NBA. E também papo com o garoto tricolor, Marcos Paulo, 19 aninhos só, joia mais cara do Fluminense atualmente. Os cervos são animais belos, imponentes e majestosos. A marca registrada do cervo macho é a galhada na cabeça. Quando ameaçado, o cervo pode dar cabeçadas para se defender. A relação do homem com o cervo remonta à antiguidade, quando o animal era caçado para alimentar nossos antepassados. Hoje ainda é caça em alguns países, mas também virou símbolo de equipes esportivas como Milwaukee Bucks, os Cervos de Milwaukee. Na NBA, o principal jogador dos Cervos de Milwaukee é o Giannis Antetokounmpo. E ele agiu como um cervo diante do alemão Mo Wagner do Washington Wizards. Acabou expulso. Menos mal que, mesmo assim, os Cervos de Milwaukee derrotaram os Magos de Washington. Depois, o Antetokounmpo disse que gostaria de voltar no tempo para não dar essa cabeçada. Pois é, Giannis, deixa isso aí só pros servos, tá? Olha aí a tabela da Série B. Cruzeiro com 0 ponto em 2 jogos. E tá comemorando, sabe por quê? Venceu as 2 partidas. Como é que pode isso? Bom, Cruzeiro começou a segundona com 6 pontos negativos, punição que recebeu da FIFA por uma dívida. Aí ganhou na estreia. E ontem já zerou na tabela. Esse aí foi o belo gol do Vagninho pro Guarani. O Regis empatou. De pênalti, Marcelo Moreno fez 2-1. Aí o Didi empatou de novo. E o Léo fechou o jogo em 3-2. O Cruzeiro tá zerado na Série B. O clube postou nas redes sociais. Tá pago. Agora começou, hein? São mais 36 rodadas para pontuar e voltar para a primeira divisão. Hoje tem Fluminense e Palmeiras, anota aí, 9h30 da noite, ao vivo aqui na Globo. E esse é um jogo que traz ótimas recordações com uma promessa criada em Xerém, ó. Tempo. Não dá pra voltar, não dá pra avançar, não dá pra parar. O mundo muda, a gente muda. É transformação e maturação. Marcos Paulo! Marcos Paulo! Marcos Paulo! Estrear tão rápido, tão jovem. Feito em casa, o garoto da casa brilha! Decidi jogos de Sul-Americana, brasileiro. Que fase do menino! 19 anos, a lista de memórias não é das mais longas, mas está sendo preenchida. A gente estava passando um momento muito difícil e um jogo a gente precisava ganhar de qualquer forma e eu consegui fazer aquele gol. O gol mais bonito da minha carreira até hoje. Tem gente que acha que foi sem querer. Todo mundo fala isso, né? Alguns depois que vê o vídeo, vê direitinho o vídeo, sabe que eu fui chutar, que meu pé tá certinho virado. E aonde eu tentei botar a bola não tinha ninguém, dá pra ver que não é mentira minha. Gol de verdade,
que ajudou o time a afastar o risco de rebaixamento no Brasileirão do ano passado. Foi contra o Palmeiras, mesmo adversário de hoje à noite no Maracanã. O Marcos Paulo é que está diferente. As chances como titular aumentaram. São 51 jogos e 11 gols marcados em 2 temporadas. Pouco a pouco, ele evolui, vira realidade no Fluminense. Subi como promessa, sem saber se vingaria, se não vingaria. E pela situação que a gente passava no passado, pela pressão que a gente sofria e consegui mostrar. E hoje, mais como destaque, quanto mais você vem jogando, mais a pressão aumenta. Pressão que era compartilhada com um parceiro de ataque, um amigo de longa data que foi jogar na Inglaterra. Até o ano passado, a imagem do Marcos Paulo estava muito ligada à do João Pedro. Afinal, eles jogaram 7 anos juntos, entre base e profissional do Fluminense. Era o casal sub-20, que fez muito sucesso e criou sempre muita expectativa. Tomaram rumos diferentes e o momento ainda é de busca por espaço. Como o Odair Hellmann pretende escalar o Fred como titular no jogo de hoje, o Marcos Paulo deve ficar no banco. E tudo bem, porque a admiração pelo ídolo tricolor é enorme. A gente sabe tudo que ele conquistou. Muito boa tarde para você. A gente se vê amanhã aqui no Globo Esporte. Tchau.